BragCast de hoje, vamos receber a sommelier e proprietária da Vinho e Ponto, Bruna Grasso. A empresária se tornou especialista em vinho após um curso de bartender realizado em 2011. Com a paixão pela bebida, veio a ideia de oferecer uma loja com consultoria para amantes de vinhos e espumantes e curiosos que procuravam por um novo hobby. Bruna, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada, um prazer estar aqui, podendo agregar aí no mundo dos vinhos pro pessoal. Bruna, conta pra gente como que você se descobre nessa profissão de sommelier. Tá, como você falou ali, em 2011 eu descobri essa minha paixão pelas bebidas, né, principalmente esse lado da bebida alcoólica. Então eu comecei a trabalhar como bartender no restaurante, criava a carta de drinks, sempre gostei muito dessa coisa da comida com a bebida, foi uma coisa que sempre prezei. E quando eu resolvi abrir a loja, foi em 2018, né, a loja fez 3 anos agora, eu descobri que eu precisava estar mais inserida nesse mundo dos vinhos, porque a gente precisa saber o que a gente está vendendo, né? Então eu entrei nesse mundo aí mesmo para trazer um conhecimento diferente para as pessoas, né? E um conhecimento para mim também, que foi muito gratificante. Assim, o mundo dos vinhos é vasto, é enorme. E como que foi essa especialização, esses cursos para estar aprendendo essa arte? Então, na verdade eu decidi porque eu via que aqui em Vilhena existia uma enorme necessidade das pessoas aprenderem a tomar vinho. Os amantes de vinhos mesmo eram poucos. E aí eu falei assim, eu preciso aprender sobre vinho para eu ensinar as pessoas a tomarem vinhos. Então eu comecei a fazer um curso que o nome é W7, porque os cursos de sommelier, você não tem uma formação, você não é bacharel em sommelier, por exemplo. Você é bacharel em enologia, né? Que é a produção de vinhos. O sommelier é uma consulta de vinhos, né? Então, eu comecei a fazer esses cursos da W7, que são cursos mais curtos, que eu fazia em São Paulo. E eu fiz o nível 1, foi bem bacana, bem básico. E aí eu fiz o nível 2, que é um pouco mais difícil. E aí, ano passado, eu sempre quis fazer um curso com a ABS, que é a Associação Brasileira de Sommelier. Mas era muito difícil, porque eles tinham aula uma vez por semana, toda sexta-feira, e eu não tinha, e era quase um ano, então eu não tinha condições de ir para São Paulo toda sexta-feira para poder fazer um curso de vinhos, né? A gente tá à distância. E aí, com a pandemia, eles lançaram um curso online. Então, eles mandavam as amostras de vinho em mini garrafinhas, e aí você fazia a aula e no final a gente fazia uma degustação, todo mundo junto. Então foi bem bacana. Como que é esse processo de adaptação de paladar? Antes você já consumia, então você tinha uma noção do que era? Não, antes eu só bebia vinho doce, só vinho suave, acho que a gente vai falar sobre isso, mas existe uma grande diferença hoje aí no mundo dos vinhos, que os brasileiros às vezes não entendem, quem tá começando, mas o paladar ele vai crescendo com o tempo. Eu digo que meu paladar ficou bom mesmo 1 ano depois de loja. Foi quando eu comecei a fazer os cursos, que aí eu tinha que experimentar muito vinho, porque antes eu lia muita ficha. Então eu tinha várias pastas assim com os vinhos da loja, e aí eu lia sobre eles e falava pro cliente, mas na verdade eu tinha que estar bebendo, só que eu só fui descobrir isso depois que começou. Acho que o primeiro curso ele deu uma guinada. Assim. Geralmente essas fichas vêm como? Qual a descrição? Você passa? É assim, vem a fotinha do vinho, aí fala assim, quais os aromas que esse vinho tem? Tal aroma, desculpa. Quais as comidas que ele harmoniza? Tal comida. Qual o nível de doçura, o nível de acidez, o nível de corpo. Bem técnico, né? Aí você tem uma ficha da região daquele vinho, falando um pouco sobre a história daquele vinho. É mais ou menos isso. Mas assim, a informação mesmo, você aprende mesmo é bebendo. Não tem outra maneira. Como que funciona essa análise de degustação? Tá, a gente tem 3 estágios de análise de um vinho. A primeira é o estágio visual, o segundo estágio é o olfativo e o terceiro gustativo. Então, primeiro a gente vai analisar toda essa característica visual do vinho, se ele tá límpido, se ele tem reflexo, qual a cor desse vinho, se ele é frisante, se ele é tranquilo, se ele é fortificado.
Depois a gente vai pro olfativo, que aí você vê se esse vinho não tem nenhum defeito. Se você já identificou que o vinho ali tem um defeito, você já quase meio que para de fazer a análise. Então, se você sentiu no olfato que o vinho tem um defeito, você só confirma no paladar mesmo e nem continua a análise do vinho. Aí você já coloca, ó, vinho com defeito. Mas senão você passa por essa fase olfativa de sentir os aromas primários, secundários, até terciários de um vinho. Né, depois que você viu que ele não tem nenhum defeito, você vê também a intensidade desse vinho. Você já analisa ali a complexidade dele. E a terceira parte é a gustativa, que você tem o retrogosto, que é quando a boca bate com o que você sentiu de cheiro, né? Você já identifica ali algumas notas a mais desses vinhos. Você só consegue ter uma análise completa quando você faz os três. Você não pode, por exemplo, definir um vinho só pelos dois primeiros estágios de análise. Então, você O tem que que mais analisar determina esse defeito do vinho? Existem vários fatores que causam defeito no vinho, mas, por exemplo, rolha, você pode ter um problema na rolha que causa um cheiro de mofo no vinho, algum processo de alguma substância química que foi a mais, por exemplo, vinhos muito complexos tem cheiro de suor de cavalo. Mas Nossa. tem que ser um vinho muito complexo para ter esse aroma, sabe? Só que esse aroma, até um ponto, ele é agradável. Quando ele passa a ser desagradável, aí você considera um defeito. Por exemplo, vinho vinífero, que são os vinhos que a gente trabalha, que são os vinhos vendidos no mundo, eles não podem ter cheiro de uva. Não? Por quê? Porque uva vinífera não tem cheiro de vinho. Qual que é a diferença básica aqui que eu vou falar? A gente tem os vinhos de mesa e os vinhos finos. Os vinhos de mesa são feitos com as uvas americanas, então elas são as uvas que a gente encontra no mercado, tá? Então o vinho colonial geralmente é feito de uva de mesa. Esse vinho colonial, então a gente tem pérgola, canção, deixa eu ver outro. Sangue de boi. Isso que eu falo, sangue de boi. Todos esses são vinhos de mesa, que são considerados vinhos aqui no Brasil. Fora não são vinhos, são bebidas fermentadas com uva. Por quê? Essas uvas são muito simples, entendeu? Elas não têm uma complexidade aromática, elas não têm açúcar o suficiente para transformar em álcool. Então, são vinhos mais simples, vinhos de entrada, que depois que você entra aí no mundo dos vinhos, geralmente não são vinhos que você consegue beber mais. E os vinhos finos, não. Eles são feitos com as uvas viníferas, que a gente tem aí Cabernet Sauvignon, Merlot, Carmener, uma variedade infinita de uvas. E essas uvas, elas têm gosto de açúcar e ácido. Se você experimenta a uva, ela não tem ela não tem esse gosto docinho que a gente vê no mercado, né? Então, quando o vinho vem com um aroma de uva ou com gosto de uva, um vinho fino, esse vinho tá com defeito. O nome é Foxy. Nossa. O vinho tá foxado. Qual o tempo de processo para produção desse vinho? Igual, por exemplo, eu sei que o uísque, conhaque, ele pode ter um certo período, anos, que isso vai torná-lo bom. O vinho também funciona desse jeito? Tem vinhos, assim, tudo depende da finalidade do vinho. Tem alguns produtores que querem fazer vinhos mais jovens, mais jovens. Então, com frescor a mais. Agora, tem muitos produtores que deixam meses em barrica, anos em barrica. Tudo depende, por exemplo, da região. Na França existem regras muito rígidas de controle de quanto tempo um vinho tem que ficar no mínimo em barrica. Então você tem isso, por exemplo, 12 meses, 18 meses, 36 meses. Então, assim, tudo depende muito do que o produtor quer. Né? Se ele quer um vinho mais fresco, mais jovem, ele vai fazer um vinho rapidinho ali. Não existe vencer vinho, então, né? Não. Nossa. Mas existe ápice do vinho. O vinho chega uma hora que ele entra em declínio. Por exemplo, eu tenho um vinho lá na loja que eu abri em 2018 e eu simplesmente amei aquele vinho. Ele era um vinho de 2011. Eu abri ele em 2021, ele estava totalmente caído. Toda a fruta que ele tinha,
sabe, todo o sabor que ele tinha, todo o aroma que ele tinha, ele perdeu. Então o vinho ele vai chegando num ápice e depois ele começa a cair. Aí quando ele cai, ele fica fica assim com a sensação de álcool maior, a fruta diminui. Então fica um vinho assim muito agradável, você não sente muito gosto, entendeu? Então ele tem, mas assim, não existe uma regra, por exemplo, esse vinho dura tantos anos. Hoje os vinhos geralmente são produzidos para serem consumidos logo, sabe? Não, porque, por exemplo, antigamente você tinha aquela coisa, nasceu um filho, ganhou um vinho, você vai guardar aí por 15 anos, 10 anos, 20 anos, e hoje os vinhos produzidos, assim, só as grandes, as grandes produtoras aí, mundo afora, ainda você deixa muito tempo, mas eles já lançam no mercado o vinho pronto para consumir, porque às vezes se o vinho tiver muito jovem também, ele não tá bom, entendeu? Ele fica muito duro, ele fica ruim de beber. Mas geralmente quando lança no mercado é porque ele já tá bom. Quais são as principais características das uvas que servem para fazer vinho? Tá. Tudo depende de... Cada uva tem a sua característica principal. Então, as uvas de vinho tinto, elas têm essa coisa da fruta vermelha, da fruta preta. Quando passa por barrica, você tem uns aromas mais tostados. Então, você tem ali baunilha, coco. Quando o vinho vai ficando mais complexo, vai evoluindo com o tempo... Aí tem nozes, defumado, bacon, petróleo, enfim, você tem vários aromas conforme o vinho vai evoluindo, né? Se esse vinho for para evoluir. Os vinhos brancos, geralmente eles têm essa característica de fruta, limão, lima, tangerina, pêssego, aí ele vai ficando mais tempinho, assim, vai perdendo um pouco dessa coisa meio cítrica, e vai pro pêssego, vai pro abacaxi, que é uma coisa mais doce, depois ele passa para essa fruta em compota. Então, cada uva tem uma característica. Por exemplo, existe uma uva chamada Gewürztraminer, que tem muito aroma de lichia. Então, já é uma que... aroma e o gosto de lichia. Então, você toma esse vinho, você sente a lichia. Existe uma portuguesa que o nome é Touriga Nacional. Então você toma, você sente a violeta nela, aroma floral mesmo. Então muitos vinhos têm esses aromas florais, tudo depende do processo de fermentação, daquele local, o clima influencia, é o que a gente chama de terroir. Então é o clima, o solo, a altitude, a mão do enólogo também, porque tudo depende de quanto tempo ele vai deixar, então qualquer decisão que ele vá tomar interfere na produção daquele vinho, né? Então é esse conjunto de fatores do terroir que define o que vai ser o vinho, porque cada vinho é único, né? E o que determina a coloração, essa diferenciação entre o vermelho e o branco? Tá, a gente tem as uvas tintas, né, que elas têm um tanino. Ali, as uvas tintas, elas são responsáveis por fazer os vinhos tintos e os vinhos rosés. Quando a gente faz o vinho rosé, é porque ele não fica tanto em contato com a casca. Então, é por isso que ele fica mais clarinho e tudo mais. E aí, os vinhos brancos são feitos com as uvas brancas, né? De casca branca, de casca verde, no caso. Mas você pode fazer, por exemplo, um vinho branco com uvas tintas. Você tira a casca antes e aí macera, faz a fermentação tudinho pro vinho branco. Quais são os principais métodos usados para degustação? Métodos? Como assim métodos? Para degustação, para você saber, não, esse daqui é real, ou é só mesmo com a ficha que você tem essa diferenciação? Assim, quando você vai fazer, a primeira coisa é você fazer a análise, né? A análise visual dele. Então, geralmente você coloca uma folha... Quando você quer fazer uma análise mesmo, né? Aí você põe uma folha branca, vira a sua taça, assim, uns 45 graus, e aí você analisa aquele vinho ali. Aí você anota você faz uma nota... suas impressões, exatamente. Depois você faz
essa parte olfativa, né? Você vai sentir, é bem sentir aroma. Você gira a taça, girar é importante para soltar os aromas. E aí, depois disso, você faz as anotações. E aí, da parte degustativa também. Você sente a acidez aqui que você sente. É sempre legal você, quando tá experimentando um vinho, fazer um bochecho. Tá, isso é pra uma análise, tá? Não precisa chegar no restaurante e começar a fazer um bochecho lá, que não vai ser legal. Só a descrição me parece muito aqueles filmes hollywoodianos. Mas eu já falo do restaurante, mas isso é quando você vai fazer uma análise bem crítica do vinho, né? Enquanto estudiosa. Exatamente. E aí você faz um bochecho pra você sentir a acidez. A acidez a gente sente nessa parte lateral aqui do rosto, que aí você fica com aquela sensação assim... Sabe, que tá gerando saliva ali, essa é a sensação de acidez. E o tanino é a sensação de banana verde que o vinho dá. Que é aqui, ó, que amarra bem aqui. Esse é o tanino. O tanino, geralmente, ele encontra tanto no vinho, nas uvas brancas, quanto nas uvas tintas. Mas hoje ele é muito pouco na uva branca. Então, assim, você vai ler muitas coisas que vinho branco não tem tanino. Vi muito pouco, assim, é meio irrelevante, mas tem. E o vinho tinto que realmente tem essa característica do tanino. Tem umas uvas que tem menos tanino, tem outras uvas que tem mais tanino. Então, isso varia muito da variedade da uva. Quais os tipos de vinhos que existem? Ou como a gente pode classificá-los? Além do usual, que é o branco e o vermelho. A gente tem o tinto, o rosé e o branco. Esses entram aí nos vinhos que a gente chama de tranquilos. A gente tem os frisantes, que são levemente gaseificados. Nossa. Tem os espumantes, que são aqueles que realmente tem bastante gás, que tem bastante borbulha. A gente tem os vinhos fortificados, que são os vinhos do Porto, e o vinho Jerez. O vinho fortificado, ele parece um licor. Tanto que você toma só um pouquinho dele. Geralmente eles são bem doces. A gente tem também os vinhos de sobremesa, que eles acabam entrando ali na classificação tinto, branco e rosé, mas assim, você tem esse vinho de sobremesa, que são vinhos com açúcar natural da uva, que são feitos para você comer com sobremesa. Que esse vinho doce você come com comida doce, que é a melhor harmonização que tem. Esses vinhos que você fala que é gaseificado, isso é produzido pela própria fruta ou é colocado, é artificial? A gente tem, assim, hoje, dois métodos que são os mais usados para fabricar espumante, que é o método Charmat, que você faz uma fermentação em garrafa, então você vai ter um vinho. Primeiro você vai ter um vinho, então o espumante é um vinho também, é vinho espumante. Então você faz primeiro o vinho no método do Charmat e no segundo ele vai por um tanque pressurizado. E aí lá ele faz todo esse processo do gás carbônico e aí você tem um espumante. E o método tradicional, que você faz primeiro o vinho, faz essa primeira fermentação e a segunda fermentação é feita em garrafa. Então as leveduras estão ali fermentando esse vinho. Aí depende, 4 anos, 5 anos ficam ali essa fermentação em garrafa e aí vai criando o gás carbônico ali com essas leveduras. Geralmente é o tempo que determina o valor desses produtos ou o fruto? O valor depende muito da região que está sendo feito, do produtor que está sendo feito, porque o produtor tem muita relevância, né? Desses vinhos mais conhecidos. Então a região, por exemplo, a gente tem classificações em cada região, então quanto mais alta essa classificação, mais caro vai ser o vinho. Quer dizer que os vinhos mais baratos são ruins? Não, nada disso. É porque os vinhos mais baratos, existe um público para cada tipo de vinho, porque se você está acostumado a tomar com um tipo de vinho, se você chega e quer tomar um vinho mais caro, talvez você não vai gostar, você vai achar o vinho ruim. Então tudo depende muito. Vinhos caros são muito complexos, são para pessoas que realmente estão muito acostumadas
a tomar vinho, estão familiarizadas, enfim. E como é esse processo de adaptação para quem não consumiu vinho e vai começar a entrar nesse mundo? É bem devagar, aos poucos. Eu geralmente chego pra pessoa perguntando o que ela toma, se ela tem desejo em alterar também, porque tem muita gente que gosta de vinho doce e vai continuar tomando vinho doce. Então, quem sou eu pra interferir, né? Mas se a pessoa fala, não, realmente eu quero começar a tomar vinho seco, porque querendo ou não, no mundo dos vinhos viníferos, vinho seco você tem muito mais possibilidade. O leque é muito maior. Além do leque ser maior, a variabilidade de preços é muito maior. Então, vinho seco acaba sendo mais fácil, entendeu? De você tomar. Então, geralmente a pessoa vai na loja, eu começo a oferecer os vinhos suaves para ela que não tem adição de açúcar, então açúcar natural da uva. Depois disso, ela falou, me adaptei bem, gostei, aí a gente muda. Aí a gente passa para um branco ou para um rosé mais meio seco, então assim, que seja um pouco mais fácil de tomar, porque o tinto ainda é um pouquinho mais difícil por causa do tanino. Aí depois que ela acostumou com aquele meio seco branco, a gente passa pro meio seco tinto. E aí quando, tô bem no meio seco, acho que eu tô querendo tomar algo mais pesadinho. Aí a gente passa para um branco ou rosé seco e depois para um tinto mais seco. E como funciona a consultoria em relação aos acompanhamentos? Então, geralmente as pessoas... a harmonização ela é uma coisa bem complexa, então é muito difícil. Até hoje mesmo eu acabo fazendo algumas consultas de vez em quando, porque tem muitas coisas que você tem que analisar numa harmonização. Então as pessoas vão lá na loja, eu quero um vinho para um jantar. Aí eu pergunto, o que vai ser de comida? Aí se ela já sabe que vai ser de comida, eu vou indicar, esse vinho vai ficar legal, esse vinho vai ficar legal. Você gosta de vinho como? Porque também não adianta eu indicar um vinho que vai ficar bom com o prato, mas a pessoa não gosta. E também, se a pessoa quer o vinho como destaque, eu falo, olha, esse vinho é assim, assim, assado, vai combinar com tal coisa. Geralmente, os clientes me mandam mensagem no WhatsApp, Bruna, tô com esse vinho aqui, combina com o quê? O que eu faço aqui? Aí eu passo, mas é bem tranquilo, é uma coisa bem conversa mesmo, entender o que a pessoa gosta, né? Porque tudo depende muito, por exemplo, teve uma vez que uma cliente, ela ia comer um fondue de chocolate. Ela não voltou mais, inclusive, eu acho que ela não gostou, mas ela não me ouviu. E aí eu falei pra ela, né, que tinha que ser um vinho mais doce, talvez um espumante mais doce, tudo mais. E ela levou um vinho branco seco. Eita. Deve ter ficado horrível. O vinho, sério, deve ter acabado com o vinho. Porque a comida doce, ela tira a doçura do vinho, ela tira a fruta do vinho. Então você tem que ter um vinho tão doce quanto pra você conseguir equilibrar aquilo ali, né? Então ela levou um vinho branco seco, não deve ter ficado bom. Então, assim, tem aquela coisa, a gente indica, mas às vezes as pessoas não vão pela indicação. Quais são as melhores combinações pro vinho e pro alimento? Na minha opinião... Isso, pode citar os melhores. Que eu amo. Vinho rosé com camarão. Pra mim, é uma das melhores. Rosé, inclusive, é muito coringa. Então, se você vai comer uma carne, ele fica bom. Se você vai comer um peixe, ele fica bom. Se você vai comer uma comida um pouquinho mais pesadinha, ele fica bom, mais leve também. Então, o vinho rosé com camarão, pra mim, é maravilhoso. Deixa eu pensar em outra combinação que eu amei muito. A gente fez um macarrão à bolonhesa também, com merlot, que ficou bem legal. Tem uma uva que o nome é tempranilho. Adoro ela pra comer cachorro quente, podrão, sabe? Adoro fazer essa combinação. Às vezes eu só tenho vinho em casa e aí esse tempranilho é bem legal, então ficou uma combinação que eu gosto muito. E a que o pessoal fica meio assim, mas é espumante com feijoada. Nossa! Essa acho que é quase uma das minhas favoritas. Então, espumante brute com feijoada é sensacional. Comida mexicana também com feijoada, que é uma comida mais apimentada, com feijoada não, desculpa. Com espumante brute também fica maravilhoso.
E como estragar um vinho? Como estragar um vinho? Além do fundir, né? Além de uma harmonização errada, tá? Uma harmonização errada acaba com o vinho. Existem alguns fatores. O vinho muito gelado acaba com o vinho, porque você não sente gosto de nada. Então não é correto a gente, tipo, eu sou daquela galera que coloca gelo no copo pra tomar com vinho. Não é faz assim. mais isso, por favor, não faz mais isso. Não põe gelo no... Gente, como assim? Não, você tá estragando seu vinho. Então o vinho muito gelado tira, porque não mostra realmente os sabores, os aromas do vinho. Isso ele mascara, entendeu? O vinho gelado. O vinho quente também terrivelmente ruim, porque o vinho fica com aquela sensação alcoólica muito alta, então vinho quente não dá. Outros fatores também que podem estragar o vinho, não estragar, esse é mais fazer você não gostar do vinho, você não deixar o vinho respirar. Então, por exemplo, às vezes você abriu um vinho, não sei se já aconteceu com você, de você abrir um vinho e aí você tomou a primeira taça, você falou assim, putz, que vinho ruim. Aí na segunda tava um pouco melhor. Porque você insistiu, você já pagou no vinho, você vai tomar, né? Ele todo. Aí na segunda tá um pouco melhor, na terceira, pô, tá melhor ainda. E aí você acha que é porque você tá ficando bêbado. Mas não é porque o vinho tá chegando na temperatura correta. Então ele vai soltando esses aromas e aí você vai sentindo, né? E como ele respirou ali, saiu aquele excesso de álcool, ele deu uma respirada na taça, isso também vai melhorar o vinho. Então, assim, são esses detalhezinhos que fazem bastante diferença aí na hora de tomar um vinho. Pra quem não tem o hábito de consumir vinho e quer começar, qual a dica máxima? Ou por onde começar a experimentar? Olha, eu vou falar assim, quem quer começar vinho, eu sempre recomendo procurar um local que vende vinhos. Com gente que entende e que não venda vinho colonial. Porque vinho colonial, se você der pra uma pessoa, ela vai gostar. É docinho, é tranquilinho, ela vai ficar naquilo. Tem que procurar, se for pra você fazer essa mudança, porque assim, ainda aqui, Rondônia, interior, é muito presente essa coisa do colonial, do vinho de mesa, né? Então, assim, procurar um local, né, em que vão te dar dicas sobre como você começar. E aí você começar com um vinho mais levezinho. E aí lá as pessoas vão te dizer, olha, esse é bacana, porque você no mercado, né, existem mercados aí em cidade grande que tem sommelier, muito mercado grande que tem. Mas aqui a nossa realidade não é essa. Então é sempre bacana você começar a procurar locais que tenham vinhos finos, né? E aí você vai identificando com qual uva você... experimentando, não tem jeito. Mas assim, alguém pra te indicar. Olha, começa com esse, vai por mim. Que você fala assim, olha, eu quero gastar até tanto. Então beleza, vamos achar algo que vai te agradar nesse valor, entendeu? Não tem um específico pra iniciante, no caso? Não, vai muito... O pessoal toma muito vinho, é o que eu falo, o pessoal toma muito vinho de mesa, né? Pra começar e às vezes fica ali e não sai mais. Mas é experimentando e mudando, sempre pro seco e tal. Dá uma pesquisada, se não quiser ir numa loja, dá uma pesquisada na internet de quais vinhos tem. Por exemplo, mercado tem, tá lá escrito no rótulo, vinho meio seco, vinho suave, né? Então você consegue olhar pelo rótulo. Sempre mais fácil começar pelo suave, depois o meio seco e depois o vinho seco. Mas é o que eu te falo, geralmente vinho de uva vinífera, que são vinhos de qualidade maior, eles quase não tem suave. Muito difícil. Nossa. O que são os coloniais, os de mesas e os finos? Os de mesa e o colonial são as mesmas coisas, tá? É o mesmo vinho, são feitos de... É o que eu te falei, feitos de uvas de mesa, tá? É uma variedade de uva que não tem açúcar o suficiente, são uvas mais simples, uvas que a gente encontra no mercado. E os vinhos viníferos, né, que são os vinhos feitos de uvas que têm açúcar o suficiente para fermentação, né? E são vinhos que têm aromas mais complexos. O que são as confratarias e como elas funcionam? As confrarias? Isso, confrarias, perdão. Isso. As confrarias, a gente reúne o pessoal que quer fazer
E a gente tem a confraria de introdução ao mundo do vinho, que a gente coloca 5 tipos de vinho, por isso que eu te falo que tem que sempre experimentar, né? Então eu coloco geralmente um vinho branco, um vinho rosé, um tinto leve, um tinto pesado e um tinto doce. Um vinho mais doce, um vinho de sobremesa. E aí a gente fala, né, sobre as uvas, faz a degustação, faz a harmonização com algumas comidinhas. Tem também as confrarias específicas, que a gente tem, por exemplo, escolhe um tema, Argentina. Então aí pega vinhos argentinos, fala da região, fala da história, e aí tem essas mais específicas. Hoje o pessoal gosta muito de introdução. É a que eu mais faço, é a de introdução. Elas são bem legais. Antigamente eu fazia só para mulheres, porque era um programa para elas saírem e também acabarem tendo conhecimento dos vinhos, né? Então, muita mulher com filho, muita mulher casada, que não tinha muito programa para elas. Então, elas acabavam se reunindo ali e aí a confraria era criada e era um espaço de confraternização, porque assim, não é um curso, é uma confraternização, é para você ficar tranquilo, para você aprender um pouquinho. Você não vai sair de lá expert, que não é um curso de 8, 10 horas aí pra você fazer, né? É uma coisa mais descontraída, se aprender vinho de uma maneira mais leve. Hoje eu atendo homens, então assim, hoje é mais tranquilo. Mas ainda meu público é bem feminino, tem muita mulher que participa. Com todo esse tempo de experiência, mais ou menos quantos rótulos você já experimentou? E qual o seu favorito? Olha, eu já experimentei muita coisa, eu acho que eu não consigo, porque se você for colocar só de curso, teve um curso que eu fiz que a gente experimentava 12 rótulos por dia. Então eram 60 vinhos em 5 dias, então 60 rótulos. Aí você tem mais os rótulos da loja, que eu devo ter experimentado uns 400. Uau! Daí tem mais um outro curso que eu fiz, tem o curso da BS, que cada aula eram 3, 4 vinhos, então tem muito rótulo, acho que não dá muito pra contar. Hoje, assim, era uma uva que eu não gostava, sempre em curso, porque assim, você faz a degustação, a gente chama de degustação às cegas, né? Você não sabe o que você tá bebendo. Então, aí você, pelas características, você tenta adivinhar qual uva que é, às vezes de qual país. E aí eu fiz, tinha a uva Merlot, era uma uva que eu odiava, eu já identificava, isso aqui é Merlot. Ai, não gostei, é Merlot. E sempre acertava. E aí eu experimentei um vinho que é nacional, da safra de 2020, que hoje é um dos meus favoritos. Que é E como surge essa vontade e a idealização do projeto da Vinho e Ponto? Eu sempre fui muito... Eu sempre trabalhei, então... desde os 12 anos que eu trabalho, então sempre tive um pezinho ali no comércio. Meus pais comerciantes. E então eu sempre gostei de atender o público. Foi algo que eu gostava. Então, tipo, com 12 anos eu vendia Avon e Natura. Então eu ia lá, conversava com a mulherada, ia nos salões, e era uma coisa bem, bem bacana. E como sou bem comunicativa, então eu me dava bem. Teve uma época que eu tinha um sonho de conhecer Nova York. Eu trabalhava com meu pai na época, só que ele me pagava muito mal. E aí eu falei assim, se eu quiser conhecer, eu vou ter que fazer outra coisa. Aí eu comecei a fazer sanduíche natural. Eu vendi sanduíche natural 1 ano. Empreendedora, né? Aí juntei esse dinheiro do sanduíche e consegui. Fiquei Conheceu Nova York? Conheci Nova York na pobreza, porque eu não tinha dinheiro pra nada. Eu fiquei numa droga de um hotel que tinha lençol de hospital, sem mentira. Tava lá, hospital, mas eu fui com dinheiro do sanduíche natural. Gente. E aí, então assim, eu sempre gostei muito do comércio. E aí eu trabalhava com meu pai na época, e eu comecei a ficar cansada daquilo. Eu falei assim, eu preciso de uma outra coisa, preciso dar um passo a mais na minha vida. Eu não tenho faculdade, então eu não tinha uma profissão pra seguir, né? Eu me adapto muito bem, então se você me colocar pra vender pedra aí, eu vou dar um jeito de vender. E aí, o meu marido na época, ele tem, né, restaurante, e eu
pensei na loja de vinhos para agregar com o restaurante dele. Então aí foi que eu comecei a estudar mesmo, então veio dessa combinação. E como foi a recepção dos vilenenses à loja? Então, no início foi um pouco difícil, porque tinha aquela coisa, essa menina é nova, não entende nada de vinho, eu não conheço esses vinhos dela. Então foi uma coisa assim que tinha que ter muita paciência, passo de formiguinha, por isso que eu fui procurar o conhecimento também, para poder passar para as pessoas, para elas saberem que elas estavam falando com alguém que entendia do que estava falando, né? E então, assim, foi complicado. Hoje já é algo muito natural, muito tranquilo, muito mais fácil de resolver. Hoje, quantos rótulos a loja possui? Hoje ela tem 450 rótulos. Eles acabam mudando, então quando alguns saem de linha, outros são adicionados, sempre tem coisa nova, né? Nunca ficam os mesmos rótulos por anos, sempre vai tendo uma mudança aí de rótulos. Como é essa saída de linha? Por exemplo, tem uma linha que eles tinham em parceria com a franquia, mas o que aconteceu? Com a pandemia, acabou diminuindo, né, a venda, as pessoas ficaram preocupadas e eles precisaram vender para outras pessoas. Então, para alguns mercados no Brasil, e como a franquia que eu trabalho, a Vinho em Ponto, ela trabalha com rótulos exclusivos, então você não vai achar em outro lugar com um preço diferente. Então, existe essa ruptura de linha, você desiste do parceiro, entendeu? Porque faz uma quebra de contrato com esses parceiros, porque ela é uma importadora também, né? Sim. Então, aí alguns desses vinhos saem de linha. E ele demora quanto tempo para retornar para o mercado? Geralmente, para nós, não volta. Nossa. Aí às vezes vende em algum mercado e tudo mais, ou não vende mais pro Brasil, não vem pra cá. Dos rótulos vendidos, quais os que tem mais saída em Vilhena? Hoje, a linha da Encruzilhada, que inclusive é um dos meus favoritos, é um rótulo nacional. A safra de 2020 foi uma safra emblemática para o Brasil, pelo menos isso, né? Não foi só a pandemia que trouxe 2020, mas foi uma safra muito boa em questão de qualidade, não de quantidade. Então, essa linha Terroir do Encruzilhada hoje é uma das que mais saem, que é uma linha muito boa. Os vinhos italianos, eles saem muito bem também. Nossa. Porque vinho italiano tem um açúcarzinho a mais ali. As uvas geralmente são mais docinhas, então você tem esse gosto do brasileiro aí. O brasileiro gosta de açúcar. Gosta de coisa doce, né? Não tem jeito. E a procura pelos chilenos e argentinos são muito grandes também. Hoje mais chilenos que argentinos ali na loja. A gente, como tem rótulos do mundo inteiro, a gente acaba indicando para as pessoas de outros lugares para elas experimentarem, né? Então a gente tem rótulos da África do Sul, da Nova Zelândia, da Austrália, da França. Vinho francês mesmo ainda é meio devagar aqui. Mas assim, rótulos da Espanha, que são vinhos muito fáceis de beber, muito gostosos. Então são vinhos que a gente acaba incentivando as pessoas a tomarem esses rótulos diferentes, né? Quais são os principais públicos da sua loja? Hoje, o público jovem, mais ou menos, então eu diria assim, na faixa de uns 25 a 40 anos. Essa é a faixa, assim, uns 25 até uns 40 anos você tem, é o meu público. Geralmente mulheres, mais mulheres. Teve alguma história peculiar com algum cliente, ou até um que se acha hoje especialista depois das suas orientações? Eu tenho uma cliente que eu sempre falo dela para confrarias novas. Eu falei pra ela, eu posso usar a sua história? Porque é muito boa essa história, é a minha história de superação, entendeu? Ela chegou lá na loja e ela virou pra mim e falou assim, olha, eu gosto de tomar vinho, mas eu tomo vinho suave com açúcar dentro. Então, assim, eu quero que você me ajude porque eu preciso parar que meu pai já tá brigando comigo. Gente. E aí a gente começou com vinho suave, né? Mas um suave de uvas viníferas, né? Dos vinhos finos, com os vinhos finos, um suave, depois a gente passou pro meio seco. Foi 1 ano de adaptação do paladar dela. Mas foi. Tem gente que é mais rápido.
Eu tenho outra cliente também que tomava espumante moscatel no início do ano. Até o meio do ano ela já tava tomando só vinho seco. E ela só tomava espumante moscatel, porque o espumante moscatel é docinho. E hoje ela toma vinho seco, adora. E geralmente são pontos que você não consegue voltar mais. Então quem toma vinho seco é muito difícil tomar um vinho suave. Esses dias mesmo a gente tava tomando em casa e aí a gente tomou muito vinho e já tava no ápice da bebedeira de tanto vinho. E aí não tinha mais. Acabou o vinho. E eu falei, eu não vou na loja buscar mais vinho não, chega. E aí pediram um pérgola. E era o seco. Aí... Suave já é meio complicado de se adaptar. Meu Deus do céu. Eu falei, não dá pra tomar isso não. Não dá, nem no auge da bebedeira eu consegui. Então, assim, é um caminho que você acaba não voltando mais, né? Lógico, não tira a importância. É a porta de entrada para muita gente no mundo dos vinhos. O vinho colonial hoje sustenta várias famílias, né? Mas no quesito, assim, quando a gente fala de complexidade aromática, o vinho fino eu tenho uma comparação que uma vez uma professora falou que é muito boa. Quando a gente fala de intensidade aromática e de complexidade aromática. A intensidade seria quando você tem uma música que está muito alta. Essa é a intensidade do vinho que você consegue sentir. A complexidade é quando você está ouvindo uma música com 2, 3 instrumentos e 2 acordes ali e uma orquestra. Então essa se trata da complexidade do vinho, entendeu? Então isso ficou bem na minha cabeça. E realmente é isso, um vinho mais complexo, ele tem uma qualidade maior. Durante esse período de formação, de curso, você chegou a visitar alguma vinícola no Brasil ou fora dele? Então, no Brasil eu visitei, mas era sempre uma coisa que eu queria fazer muito. Quando eu abri a loja, a minha filha tinha feito 1 ano, né? Minha filha mais nova. Então, assim, eu não conseguia sair muito, né? Então, agora que ela tá com 4 anos, que eu consigo visitar. Esse ano eu ainda vou visitar em dezembro. Eu vou fazer um passeio de enoturismo mesmo, porque o que eu fiz não foi muito aproveitado. Porque na época eu fiz com a minha outra filha também. Então, você leva criança, você acaba não conseguindo prestar muita atenção e tal. Então, agora é que eu tô tranquila para poder fazer essas viagens de enoturismo. Com toda essa sua experiência, qual o seu perfil de vinho hoje? Hoje, o meu perfil de vinho eu gosto muito de vinho mais frutado, de vinho mais macio. Meus favoritos ali estão na Espanha. Gosto muito de vinho espanhol. Não gosto de vinho que seja muito, por exemplo, eu não sou muito fã de vinho francês. Então, porque ele tem essa característica mais de nozes, de frutas secas, sabe? De tostado, eles são mais complexos, mas ainda não é o que eu curto mais, não. Então, eu ainda gosto mais de um vinho frutado, um vinho mais macio, que desce redondo, assim. Esse é o tipo de vinho que eu mais gosto hoje. Voltando para os rótulos da loja, como funciona a precificação desses produtos? A gente tem vinhos lá de 46 até 1.000, né? Existem rótulos de mais de R$1.000 para serem vendidos, mas a gente não pede, porque, por exemplo, tem um vinho lá que é o Chateau Margaux, que eu acho que ele deve estar numa faixa de quase R$20.000. Então, se algum cliente quiser, né, a gente pede e vende, mas eu não tenho como deixar um vinho de R$20.000, R$15.000 na loja. Não tem como. Então, assim, mas até R$1.000 a gente tem. Eu tenho também um vinho que é de 187 ml e ele tem um preço com desconto, que são R$16, então a gente tem esse, mas eu não coloco aí no balaio, porque é um vinho muito pequenininho, né? Uma tacinha só. Mais degustação. Eu acho bacana ele pelo preço e tal, pra você fazer um risoto, por exemplo, porque ele é vinho branco. Então você já coloca ali no risoto, porque, é claro, se o vinho tem uma qualidade maior, ele acaba, o seu prato fica melhor também. No início da entrevista você falou que existe uma diferença desses vinhos de restaurante. Qual é essa diferença? Tá. No restaurante é assim, o sommelier vai servir a pessoa que pediu
o vinho, né? O sommelier, ou o garçom, ou o maître. Ele vai servir o vinho que a pessoa que pediu. E aí, o que ela vai fazer? Não sei se você já viu aquele método de pegar a rolha, cheira a rolha, aí entrega pro garçom, aí você vai, agita, ou balança a taça, sente o aroma, toma o vinho. Aquilo ali tudo é pra ver se o vinho não está com defeito. Não é pra você, esse vinho tem aroma de frutas vermelhas, tem uma acidez e tal. Não é pra isso. É pra você ver se tá com algum defeito o vinho. Uhum. E aí é o seguinte, se você sentiu um defeito no vinho, aí você pede pro garçom ou pro sommelier, que ele vai experimentar aquele vinho e vai falar, não, esse vinho não tá com defeito, ou sim, esse vinho está com defeito. Uhum. Porque tem muitas pessoas que elas acabam pedindo um vinho e não gostam. E aí elas querem devolver o vinho, mas o vinho não tem problema nenhum. Olha, infelizmente você pediu algo que você não gostou, mas a gente não pode trocar, né? Já abriu, então esse é só para identificar se esse vinho tem algum defeito. Uhum. Mas se não, você já pode seguir. Voltando para a questão da loja e da cultura de consumo de vinho aqui para Vilhena. Uhum. Além das confrarias, você faz algum outro evento para estar chamando e dando visibilidade para esse tipo de bebida? Hoje, inclusive sábado, não sei se pode fazer uma propaganda, pode? Por favor. Nós vamos fazer a Wine Open, que é uma Open de vinhos, né? Das 7 às 22 horas lá no Bistrô da Quinta. E aí eles vão entrar com essa parte de comida e a gente vai ter um rodízio de petiscos à vontade e a gente vai entrar com vinho branco, vinho tinto e espumante à vontade também. Esse é um tipo de evento que eu faço, a 120 por pessoa. Tem, além deles, a gente faz parceria com o restaurante, então jantares harmonizados também. A gente faz jantar harmonizado em casa. Então, por exemplo, você quer fazer uma confraternização só para os seus amigos e tudo mais, você me fala o que vocês vão jantar, que eu vou para sua casa, levo taça, levo tudo, faço o jantar harmonizado. É bem bacana. Uhum. A gente faz todos esses tipos de serviço. Cartas de restaurante. Então, porque às vezes as pessoas acham assim, eu vou escolher um vinho aleatório aqui para colocar no meu restaurante, mas não tem, existe todo um método de análise para você colocar uma carta no restaurante. Uhum. Por exemplo, não adianta um restaurante ter comida muito barata e eu colocar um preço de vinho caro, porque as pessoas estão comendo uma comida que é mais barata. Por que elas vão pagar caro num vinho? Então não vai vender. Então você tem que colocar aquilo que for proporcional ali. Uhum. E uma coisa que eu analiso muito também é o que vai ser servido. Então, a maioria dos pratos é peixe. Lógico que eu vou colocar um tinto ali porque tem que ter, mas não é uma harmonização que fica legal. Então, assim, para montar uma carta de restaurante também demanda tempo, estudo, uma análise ali. Então, tem todos esses serviços que a gente consegue fazer dentro do mundo dos vinhos. Após esse ano da Vinho e Ponto aqui em Vilhena, você percebeu uma mudança no hábito de consumo dessas bebidas? Ano passado, quando a pandemia chegou, no início da pandemia, foi um terror, né? Acho que para todo mundo. Mas depois houve um aumento no consumo de vinhos. Então, ali por julho, aumentou em 30%. Nossa. Uhum. Acho que o período das lives, né? E bebida alcoólica, o pessoal, né, não tinha nada. Eu não tinha nada pra fazer, bebi quase todos os rótulos. Eu falei, agora eu vou experimentar todos esses rótulos. Sim. E aí eu parei, teve uma época que no início eu fiquei fechada, não sei se vocês lembram e tal, mas assim, os primeiros 20 dias eu fiquei extremamente paranoica, então eu não saía de casa, eu não ia na loja, a loja ficou totalmente vazia. Não rolou nenhum home office pra vocês? Porque dá pra fazer uma consultoria, né? Dava, mas assim, a gente ficou, eu nem pedido eu fiz, porque eu fiquei morrendo de medo, né? Eu falei, e agora? Eu vou pedir vinho e ninguém vai comprar? E aí, o que aconteceu? O pessoal que viajava pra comprar vinho não tava viajando mais. E aí tem toda uma questão de frete e tudo mais, então eles acabaram comprando os vinhos da loja, né? E aí gostando de alguns rótulos, bebendo, e então aumentou esse consumo também por causa disso, que as pessoas também não tinham nada pra fazer. Vamos beber, né? Criou um novo hobby, né? Bacana. Agora, pra finalizar, você tem alguma dica pra quem nunca consumiu e vai começar a consumir? A minha dica é sempre espera seu tempo, não força nada, não deixa ninguém forçar nada pra você. Comece sempre
pelos mais tranquilos, os mais docinhos. Se você tiver alguma dúvida, a Pinot Noir, quem quiser anotar, Pinot Noir, Pinot Noir, que escreve. A Pinot Noir é uma uva bem fácil para quem quer começar com vinhos tintos, que ela tem pouco tanino. Sempre dá uma olhadinha no rótulo, o rótulo vai te dizer o que aquele vinho é. E procura tomar vinhos finos. Faz essa mudança aí do vinho colonial pro vinho fino, que você vai ver a diferença. Depois, no começo pode ser um pouquinho difícil, mas depois você percebe a diferença de aromas e tudo mais. E vai no tempo. Para quem quiser acompanhar essas dicas, essa consultoria, quais são as redes sociais que eles podem estar acessando, seguindo? A gente tem o Instagram da loja, que é vinho._vilhena.ro. Lá a gente tem um link que tem o nosso grupo do WhatsApp, que a gente posta sempre as novidades, promoções. Tem também um aplicativo que vende online ali, que tiver para quem tem informação. E no Facebook também, mas hoje mais Instagram e WhatsApp mesmo. Bruna, muito obrigada pela sua participação, agradeço. por ter disponibilizado tempo para vir falar sobre vinhos Obrigada. com a gente. O que vocês precisarem aí, ó, de dica, pode mandar mensagem pra loja. Eu, inclusive, ajudo a comprar no mercado também. Sério? Eu ajudo. Tem gente que eu ajudo, assim. Tem uns cara de pau que me mandam mensagem, falam assim, tô aqui no mercado. O que eu compro? Aí eu ajudo também, porque se eu não tô com a loja aberta, eu ajudo. Então pode mandar mensagem. Se tiver qualquer dúvida também, pode me procurar no meu Instagram pessoal, Bruna Grasso, e me manda uma mensagem que o que eu puder responder, o que eu puder ajudar, eu tô à disposição. Perfeito, bacana. Bom, gente, esse foi mais um episódio do Bragcast. Se você gostou, não deixa de curtir, compartilhar com seus amigos e, claro, siga-nos nas redes sociais. Facebook, TikTok, Instagram e agora no Spotify, @Bragcast.